Alô você, tudo bem? Pessoal, vamos continuar a nossa playlist referente à eletrônica básica, tudo bem? Então, vamos para o nosso segundo vídeo, mas antes não custa nada pedir para vocês, né, compartilhar os amigos, se inscrever no canal, participa aí, faça seu comentário, teve dúvida? Pergunta, fique à vontade. Estou aqui para ajudá-los nesse procedimento de aprendizagem. Bom, eu me chamo Professor Elmar, sou engenheiro em biomédica, estou aqui à disposição para resolver os seus problemas. Então vamos lá! Depois da vinheta a gente começa a nossa aula 2. É isso aí, pessoal. Eletrônica básica. A aula de hoje é circuitos com diodo. Ok? Tá aqui à disposição, ó, QR Code aqui do YouTube, do Instagram. Beleza, vamos para a aula. Olha só. Na aula passada, aliás, vamos falar primeiro do nosso programa, né? Nosso programa hoje é uma introduçãozinha básica, sinal senoidal, depois circuitos retificadores. Beleza? Veja, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Na última aula eu disse para vocês a questão do semicondutor do diodo, ele só ter um caminho apenas. Então, essa figurinha, ela vai te ajudar bastante nesse entendimento. Veja só, é uma mangueira onde tem uma válvula, onde só passa água nesta direção e nesse sentido. Se eu inverter, olha o que vai acontecer, ó. O que vai acontecer vai ser isso aqui. A água não vai passar pela válvula, então não tem como o fluido circular nesse processo. Isso é basicamente um diodo, a ideia de um diodo. Ok? Então vamos lá, introduçãozinha. Dependendo do lado, como você pode ter visto naquela figura, em que foi feita a conexão, a entrada da alimentação, se obtém ou não a passagem de fluido. Então a válvula determina o sentido da circulação do fluido. Em um circuito elétrico, as funções da válvula do exemplo anterior são executadas pelo componente diodo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Sinal senoidal. Isso é importante saber para você identificar todo o procedimento. Sinal senoidal, ele obedece essa função matemática de F em função de T, de A sendo a amplitude, seno de ômega-T mais φ0, ou seja, mais θ. Aqui é a fase inicial. Então, ó, o ângulo da fase inicial, frequência angular e o tempo. Beleza, observe aqui, pessoal. Essa figurinha, ela ajuda bastante a você ter esse entendimento. Veja só. De acordo com o círculo aqui, lembrando que aqui eu tenho, observe meu mouse, ó, 0 grau, 90 graus, aqui vai ser 180 graus, 270 graus e volto para 360 que está na mesma posição do 0 grau. Ou seja, se eu colocar isso em radianos, aqui eu vou ter 0 radianos, 0,5 radianos ou π sobre 2 radianos, aqui π radianos e aqui 3 sobre 2 π radianos ou 1,5 π radianos. E aqui volta para o 2π. Então, interessante você perceber que a vantagem de se escrever em radianos é a seguinte. Veja só, se eu falar 5π, você já vai ter certeza que esse valor vai estar aqui. Porque todo número ímpar é igual ímpar radianos, né? Ímpar π radianos, equivale a 180. Par. Qualquer número par vai ser na posição 0 grau. E qualquer par mais meio, ou seja, 2,5, 4,5, 6,5 e assim sucessivamente, é nessa posição de 90 graus. Enquanto que qualquer ímpar mais radiano, mais meio, ímpar mais meio, vai ser na posição 270. Pessoal, guarda isso na memória, que isso é importantíssimo. Então veja só, amplitude significa o pico da onda, certo? Período é quando vai de desse nó até o segundo nó, ou pode ser deste pico ao outro pico, ou de um vale até outro vale, equivale ao período, certo? Beleza.
Bom, espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos para frente. Então, a senoide nada mais é que uma projeção vertical de um vetor de amplitude que gira com velocidade angular. Logo, é correto dizer que V de t tem fase 90 graus, ou ainda, V de 1 de t está defasado em 90 graus. Observe, ó. Esse azul aqui, esta é a nossa onda. Essa nossa onda aqui em azul, que tem fase zero, ou seja, inicia nesse ponto. Quando ele chegar nessa posição, é o mesmo que dizer 30 graus. Assim que se chegar nesse ponto, equivale a 60 graus. Quando chegar nesse ponto, como eu avisei para vocês, é 90. Portanto, observe que esse vermelho, a fase inicial dele é 90. Se a fase dele é 90 graus, significa que ele inicia no pico. Portanto, ele está defasado 90 graus. Compreenderam? O defasado, ou seja, ele está atrasado 90 graus. Ele não iniciou no ponto zero, como foi dito por essa função matemática. É bem simples isso, gente. Vamos lá para frente. Sinal senoidal. Parâmetros importantes. Eu tenho aqui, como disse para você, período vai ser de um nó até outro nó, desse nó até esse outro nó, pode ser de um pico a um pico. E esse cara, EPP, significa o quê? Aqui eu tenho a amplitude positiva e amplitude negativa. Amplitude de pico a pico seria o somatório dessa parte negativa com a somatória da parte positiva. Então eu tenho aqui, ó, forma de onda, esse gráfico, valor instantâneo, amplitude de uma forma de onda no instante qualquer, valor de pico é o máximo, ou seja, é esse ponto máximo aqui, ó, certo? O que seria o valor de pico a pico? De um pico a um vale. É essa distância total aqui, como pode ser representado por esse EPP. E o valor médio seria a soma algébrica das áreas dividido pelo comprimento da curva. Só que você pode perceber que a gente vai usar uma outra formulazinha bem mais simples mais à frente, tá bom? Vamos lá. Nesse sinal senoidal, mais uma vez, eu tenho isso aqui, eu posso dizer que é um ciclo. Por quê? Porque esse ângulo é exatamente igual a esse aqui. Aqui eu tenho de pico a pico, de nó até outro nó. Então essas são as definições de onda. O período é esse tempo que leva para fazer todo esse circuito completo, ou seja, um círculo. Juntando essas duas concavas, eu vou ter praticamente um círculo. Bem? E aí, a frequência é o número de ciclos contido em 1 segundo. Em 1 segundo. A cada 1 segundo, eu vou ter uma frequência. Ou seja, se eu tiver 5 desses ciclos em 1 segundo, minha frequência é de 5 Hz. 5 Hz. Vamos lá. Mais uma vez no sinal senoidal. Eu botei um arranjo experimental aqui para estabelecer essa relação. Veja só. Tem uma chave, tem uma corrente, tem uma chave 1 ligada a uma bateria DC, bateria AC. Veja só. Igualando a potência média fornecida pela fonte de corrente alternada à potência fornecida pela fonte de corrente contínua, temos o seguinte. Esse IP vai ser a raiz de 2 vezes o ICC. Ou seja, ICC da corrente contínua seria o valor do IP dividido pela raiz de 2. Ou seja, isso aqui é a raiz média quadrática, tá? Raiz média quadrática que vai ser o quê? Sempre dividindo pela raiz de 2. Ou multiplicando pelo número mágico aqui, ó, 0,707. Multiplicando isso, eu consigo esta raiz média quadrática. Tá? No caso aqui, nós estamos usando a corrente. Pode ser utilizado em potência, assim como pode ser utilizado também na tensão. Em resumo, nós vamos ter um ciclo, que é uma repetição de um sinal senoidal entre dois pontos. Ou seja, tem desse ponto a esse ponto, aqui é um ciclo completo, como você pode ver aqui, o período de pico a pico e a amplitude. Período, tempo necessário para completar um ciclo. Frequência, a quantidade de ciclos que ocorrem em um tempo de 1 segundo. Velocidade angular, média variação do ângulo θ de um sinal senoidal em função do tempo, por aquela função lá, seno de ômega-t e o ângulo θ. O valor de pico é o valor máximo da amplitude,
certo? Seria a mesma coisa que a amplitude. Pico a pico seria de um pico a um vale, é essa distância aqui completa na vertical. O valor médio é esse valor aqui, ó, 0637, não, 0707. Tá errado essa letra escrita aqui, tá bom? Vou consertar isso depois. Valor eficaz seria esse RMS, beleza? Ou seja, eu tenho todas as equações aqui, vamos lá. A fase é ômega-t. O ômega é 2πf. O VPP é 2 vezes o VP. VP significa essa distância desse ponto, aqui ó, observe, desse ponto, até a sua amplitude máxima. VM seria zero. Por que seria esse VM seria zero? Porque eu vou dividir os caras. E o valor eficaz é o VP dividido pela raiz de 2, que é o valor eficaz. Ok? Aqui é o valor médio. Não vamos confundir isso não. Valor médio do VP. E o VP é o valor de pico. Beleza? Lembrando que a frequência era 1 sobre P. Então, vamos para frente. Então, a fase inicial é dada por essa equação aqui, ômega-t igual a 0 radiano, quando sai do ponto 0 radiano. Por convenção, quando o sinal estiver adiantado, θ é positivo, já que o sinal estiver atrasado, o θ vai ser negativo. Nesse caso aqui, ó, observe que o valor inicial dele tem que ser quanto? π sobre 6 radianos, ou seja, 30 graus, nessa ponta. Então aqui ele está atrasado em relação ao gráfico completo. Na representação matemática, nós vamos ter isso aqui. Vp seno de ômega-t mais fase inicial. Lembrando que a fase inicial, se estiver positivo, sinal adiantado. Se estiver atrasado, inicia depois, inicia antes. O sinal adiantado inicia antes de θ0. Sempre antes de θ0, adiantado. Mais uma vez aqui, ó. Função seno alterna infinitamente no tempo, ou seja, ela possui um comportamento periódico determinado. O multiplicador de ômega informa sobre a frequência do sinal senoidal variante no tempo, e o multiplicador A representa a amplitude, como eu já disse anteriormente. Então, observe, ó. Nesse caso dessa linha vermelha, a nossa amplitude vai de 0. Vamos rabiscar isso aqui? Olha aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, ó, é o 0. Eu acabei de desenhar. Será que eu consigo colocar isso aqui mais? Deixa eu ver aqui. Caneta. Vai ser isso mesmo. Bora lá. Essa distância aqui... Opa. Essa distância aqui... Essa distância aqui é a amplitude. No caso, essa amplitude vale 3 volts. Ok? Para o azul, vamos desenhar de azul. Vou modificar aqui para a cor azul. Esta amplitude aqui equivale a 5 volts. Frequência é calculada com 1 sobre t. Então, por que eu coloquei o período aqui de 0,2 segundos? Porque desse ponto, onde ele faz essa volta completa, até aqui, ó, essa distância é o período, que vai de um nó até outro nó. Esse período é de 0,2, então 0,2. Dividindo 1 por 0,2, eu encontro 5 Hz, ou seja, em 1 segundo eu vou ter um total de 5 períodos. Observe aqui, pessoal, no desenho como é bem claro isso. Eu tenho o primeiro período, aqui eu tenho o segundo período, depois eu tenho o terceiro período, o quarto período e finalmente o 5º período. Então teve 5 voltas. Para calcular esse ômega, é só multiplicar 2π vezes f. O f sendo 5, o π, a gente adota o valor de 3,14 e encontra esse valor aqui. Beleza? Bora lá agora para o vermelho. No vermelho, o período é de 0,5, ou seja, ele vai daqui até terminar esse ponto. Então, ó, aqui eu tenho um período de 0,5
segundos. 1 sobre 0,5 eu consigo 2 Hz, ou seja, observe, quando bateu 2 segundos, ele deu 2 voltas. Pronto, e aí eu consigo a frequência angular, que é o ômega. Ok? Vamos lá. Aqui mais uma vez o senoide. Então observe que essa aqui está adiantada. Por quê? Por que está adiantada? A fase inicial aqui, ó, seria nesse ponto. Como ele inicia aqui, ele está adiantado 30 graus em relação ao valor zero. 30 graus adiantado. Este exemplo, ele também está adiantado 90 graus. Ou seja, ele iniciou aqui em cima, 90 graus adiantado. Para ser atrasado, o valor tem que ser o quê? Negativo. Então, olha só. Aqui eu tenho 300 graus. Por quê? Porque eu vou fazer esta angulação completa aqui, ó. Observe que ele está negativo. Então, menos 60. Menos 60 é a mesma coisa que dizer 300 graus. E aqui eu tenho 60 graus. Só que como eu estou fazendo um giro contrário, ele vai estar atrasado. Ok? Mas aqui mais um exemplo. Ó. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui para a gente entender. A forma de onda representada a seguir foram observadas por um osciloscópio. A primeira figura, essa figura, é referente a uma rede de tensão alternada a 220 volts, RMS. Já a segunda figura é de 127 RMS. Observe que a primeira forma de onda está adiantada em 30 graus. Por quê? Positivo 30 graus, então aqui está adiantado. A segunda forma de onda está atrasada. Olha aqui, ó. Atrasado 30 graus. Certo? 30 graus aqui. Então, representar matematicamente é só você pegar esta equação aqui, ó, e representar. Quem é o V de P? É 311. Agora, por que 311? Vamos lembrar que o valor eficaz é o mesmo que dizer Vp sobre raiz de 2. Ok? Então, se você pegar esse eficaz, que é 220, e multiplicar, deixa eu apagar isso aqui. Vocês vão me perdoar que eu estou usando o mouse aqui para poder fazer a escrita, mas dá para entender de boa. Multiplicar por raiz de 2, eu vou encontrar um valor de 311,1 volt, que é o que está escrito aqui como a amplitude dele. Ok? Pensando dessa maneira, eu posso calcular a fase inicial aqui, ó, π sobre 6, sendo esse ângulo inicial aqui. Aqui ficou negativo porque está atrasado, 30 graus. 30 graus é o mesmo que dizer π sobre 6. Bora mais um exemplo. Ó, defina os seguintes conceitos: período, frequência, velocidade angular. O que é período? Período é o tempo que demora para fazer uma volta completa. Frequência é o número de voltas que ocorre em um segundo. E velocidade angular é a velocidade com que ela faz o movimento e é calculado por essa equação. Ômega é igual a 2 vezes π vezes f. Ou 2π sobre t, que é o período. Então, se eu encontrei o período ou a frequência, eu consigo achar essa velocidade angular. Diferencie o valor de pico a pico, médio, eficaz. Pico é o valor máximo da amplitude, pico a pico. Os dois pontos, positivo e negativo. Médio é a multiplicação pelo o valor total. Ou seja, vamos voltar lá atrás, que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Valor médio. Pronto. Período inteiro é nulo. E o valor médio seria o que aqui? A meia onda multiplicada por 0,637. No caso, essa situação é multiplicar por 0,67.
Valor eficaz é dividir pela raiz de 2. Então vamos voltar aqui novamente. Valor eficaz é dividido pela raiz de 2, valor de pico pela raiz de 2. Tudo bem? Quais as formas de representação de sinal senoidal? Exemplifique e explique cada uma. Quais as formas que representam formas de representação de um sinal senoidal? Pode ser uma onda triangular, uma onda triangular, uma onda senoidal, uma onda quadrada, peito de serra, tá? Esboce as ondas. Então, olha só, aqui, ó, vamos fazer só o primeiro. Eu vou ter isso. Como é π sobre 2, π sobre 2 equivale a 90 graus. Então, ele está iniciando aqui, fazendo esse movimento. E aqui eu vou ter um valor de 10. Vamos lá, vamos fazer o outro. Menos π sobre 3. Menos π sobre 3, se π equivale a 180, 180 dividido por 3 vai ser 60 graus. Então, ele vai iniciar na parte de baixo e fazer esse movimento, com o pico igual a 5. Já este, menos 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o mesmo que dizer 270, só que está negativo. Então, se está negativo, eu vou iniciar, vamos lá, 360 menos 260 é o mesmo que dizer 90 graus. Então, ele vai estar fazendo isso aqui, ó, atrasado. π sobre 6, π sobre 6 é o mesmo que dizer 180 dividido por 6, 30 graus. Então, ele vai estar mais ou menos nessa posição, fazendo isso. E seria 30 graus. Tudo bem? Ok. Espero que todos tenham percebido os processos aí. Agora nós vamos para circuitos retificadores. Bom, circuito retificadores é exatamente o seguinte. Ele tem por objetivo transformar as tensões alternadas, CA, senoidal, em tensão contínua, CC. Isso que significa retificar. Então, a tensão alternada da rede, antes de ser ligada ao retificador, precisa ser reduzida a um trabalho pelo transformador. Depois que passar pelo transformador, ele vai vir para o retificador e, por vez, elimina as variações, ou seja, deixa de ser alternada para ser uma tensão contínua, por meio de filtros, circuitos reguladores de tensão, que na verdade é o próprio diodo. Beleza? Então observe aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar pelo transformador. O transformador, pessoal, nada mais é do que um núcleo de ferro magnético, onde a corrente passa por este fio, transformando isso em fluxo magnético, e aí ele transforma para essa parte. Ou seja, se eu tiver mais enrolamento aqui e menos enrolamento, eu consigo fazer essa alternância, seja para abaixar ou para aumentar a tensão. E esse cálculo é feito dessa forma: N1, número de espiras do primeiro, N2, número de espiras do segundo, é igual a tensão do primeiro sobre a tensão do segundo. Ou seja, eu vou conseguir abaixar ou aumentar a tensão de saída por meio desse simples exercício aqui. Contudo, observe nesse GIF que a saída continua sendo alternada. Ela vai baixar a tensão, por exemplo, 220 para 12 volts, por exemplo, mas ainda vai continuar sendo alternada. Importante. Isso existe, esse retificador existe em todos os eletrodomésticos da sua casa. Televisão, liquidificador, que mais? Com o próprio computador, o seu celular em tensão contínua. Então, tensão contínua é importante. Então, não pode ligar um aparelho diretamente numa tensão alternada. Eu tenho que ter um transformador e um retificador. E isso existe em todo aparelho. O seu celular, quando você carrega, está aonde? No seu próprio carregador, aquela fonte. Lá mesmo tem esse retificador, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esses retificadores, ó,
Olha curte só esse diagrama aqui, ó. Ele vai vir tensão alternada, retifica, passa a ser uma tensão somente com uma polaridade, somente positivo, passa-se num filtro e do filtro vira contínuo. O diagrama é mais ou menos isso aqui. E aqui eu tenho completo, ó. Transformador vai baixar a tensão alternada, retifica, ficando tudo positivo, filtra por meio de um capacitor, ele vai ficar ainda um filtro dessa maneira aqui, e aí eu venho para um diodo Zener para transformar isso para carga em tensão contínua. É assim que funciona, ok? Vamos lá, vamos à frente. Aqui eu vou mostrar um transformador abaixador, ou seja, ele vai diminuindo aqui a quantidade de espiras. Observe, ao diminuir a quantidade de espiras, eu consigo diminuir essa tensão, mas ele ainda vai continuar sendo alternada, tá? Ainda continua sendo alternada por essa mesma equação aqui. E aí, primeiro camarada que eu vou falar é do retificador de meia onda. Por que meia onda? Porque ele não vai retificar tudo. Ele não vai retificar todas as posições. Então, esse é o retificador mais simples que existe. Então, eu tenho somente um diodo e ele está ligado a uma carga qualquer. Observe aqui, ó, que essa tensão alternada ela vai entrar aqui, só que só vai passar a carga positiva. A carga negativa é bloqueada. Você vai entender já já por quê. Observe essas imagens aqui, ó. Que com esse gráfico aqui vai ficar bem simples. Vamos lá, ó. Tensão primária, tensão secundária, diminuiu já a tensão. E observe, eu quero que fique 12 volts. Olha esse primeiro gráfico, aqui do trafo. O trafo é essa parte de cá. Ele já diminuiu, quando chega na secundária, ele já diminuiu. Aqui teria início de 220 volts. Agora você vê que está 12,7 volts. Certo? 12,7. Bom, eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Como eu tenho uma tensão alternada, ora vem pelo positivo, ora vem pelo negativo. Então observe. Quando vier pelo positivo, vai passar pelo diodo? Sim, vai passar pelo diodo. E o diodo é de silício, então vai ficar retido um valor de 0,7 volts. Observe, 0,7 volts. O que aconteceu com a parte negativa? A parte negativa vem pelo lado do B. Então ele segue este caminho aqui. Observe o mouse, ó. Quando ele vai chegar nesse ponto, aqui o diodo não deixa passar a corrente. Não deixando passar a corrente significa o quê? Significa que esta parte é bloqueada pelo diodo. Então só vai passar a parte positiva. Quando chegar no resistor, eu vou ter essa tensão de 12 volts, ou seja, 12,7 que era do transformador, retirou 0,7 e ficou isso. Então fica 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts, 0 e assim sucessivamente. Ou seja, o ciclo negativo do diodo ele fica polarizado de maneira inversa. Polarizado inverso não passa corrente, então não chega até lá. Entendido? Vamos lá. Aí eu vou ter essa figurinha aqui, pessoal. Ó. Olha só. VI, VO. VI é o que está entrando aqui, ó, na parte de cá antes do diodo. E o VO é o que vai sair. Observe que o VO tem... Essa parte é bloqueada pelo diodo. Vai ter outra tensão VO, bloqueado novamente pelo diodo. E aí essa resposta vai ficar somente esse verde. Só vai chegar aqui até a carga, o verde. Isso é um retificador de meia onda. E aí, esses cálculos são feitos por essas equações aqui. Como a forma de onda na carga não é mais senoidal, o seu valor médio deixa de ser nulo, ou seja, o valor médio vai ser V2P sobre π, ou a corrente média vai ser a tensão média dividido por RL. Lei de Ohm. Considerando o diodo VY, o mesmo deverá ser considerado no cálculo VM, certo? Ou seja, o V gama, né? Este camarada aqui, ó, essa tensão aqui, certo?
Continuando, podemos calcular agora, fazer um exercício bem simples. Ó. Desenhe a curva de tensão de RL, considere as aproximações de um diodo ideal. Está aqui somente um diodo, 120 volts, vai diminuir 5 para 1, ou seja, se era 120, vai passar a ser de 120 por 5, vai para 24 volts, correto? 24 volts. Chega aqui 24 volts. Então, primeira coisa que eu vou fazer, o V1 é 120 raiz de 2, 169,7. O V2P vai ser esse valor dividido por 5, que agora na verdade tem que considerar não o 120, mas sim, 120 é o médio, né? Tem que ser o de pico a pico. 197, 169,7, 33,94. Período 1 sobre F, 60, porque ele tem 60 Hz, observe aqui, 60 Hz. Então, meu período vai ser 16,67 milissegundos. E eu vou ter este desenho agora. Vamos lá. 2. Considerando o voltímetro ideal seja posicionado entre os terminais do resistor RL, calcule a tensão lida. No mesmo exercício, VDC vai ser 2 VP sobre π, ou seja, eu vou ter 2 sobre π vai dar 0,637 vezes VP. Esse VDC vai ficar igual a 0,318 da meia onda, né? VP. Como foi calculado 33,94 naquele exercício anterior, multiplicado por 0,318, eu vou ter 10,79 volts na saída. Agora eu quero mostrar para vocês o retificador de onda completa. Nós vamos ter duas situações. A primeira é essa mais simples, com apenas 2 diodos. E a segunda, com uma ponte de diodos. Nessa ponte de diodos, vai começar o seguinte, ó. O positivo aqui, ó, vai passar pelo D1, observe que está polarizado diretamente, vai até o resistor, do resistor vai seguir o caminho para chegar no D2, do D2 chega no B e retorna, certo? O negativo vai acontecer o quê? Vem, passa pelo D3, vai para a carga, da carga vai para o D4 e o D4 volta, certo? Agora, olha só com apenas 2 diodos como é que funciona essa figura aqui em cima, pessoal. De novo, ó, tensão alternada, só vai passar o quê? O positivo, porque esse diodo está diretamente. Então, passa o diodo positivo, vai para a carga e retorna para o circuito, para o transformador. Então, o primeiro diodo vai retificar e vai eliminar essa onda negativa. O segundo diodo, quando vir o negativo, ele vai bloquear essa parte positiva, ficando, consequentemente, com essa sequência aqui. Observe que agora não foi eliminado nada. Naquele gráfico anterior, ó, no gráfico anterior, você observa que ficou uma onda, uma meia onda, depois um corte, outra concova. Com relação ao circuito completo, você tem, ó, todas as concovas. Só que todas elas agora estão no lado positivo. Perfeito? E aqui, novamente, a mesma figura do D2. Vamos lá. Vamos lá. Retificador de onda completa. Então, ó, o que a gente tinha dito anteriormente, ó, passa por esse diodo, vai na carga, volta nesse segundo diodo e retorna. O negativo faz o quê? Vem para o diodo, para esse diodo, passa pela carga, retorna. Consequentemente, tudo isso aqui vai ficar retificado. Essa parte que era concova para baixo ficou para cima. Essa que era para cima continua para cima. Essa que era para baixo vai para cima. E assim continuamente. Portanto, vamos considerar que a ponte retificadora, isso aqui é um ponte, é composta de diodo de silício
o pico de saída será VPPI sobre 2 menos 0,7 vezes 2. Ou seja, tensão média 2VP, 2V2P sobre π, VML. Ficou exatamente muito parecido, não é, gente? Muito parecido. Vou considerar os dois, que ficou muito parecido. Tanto de 2 diodos quanto de 4 diodos, que 4 diodos equivale a ponte. E aqui, só um desenho para você poder entender, um gifzinho, ó. Passa na parte positiva, retificou, passa na parte negativa, mais uma vez retificado. Muito simples, fácil de ver, fácil de compreender. Só por esse GIF você mata toda a situação, né? Mais à frente, você tem o retificador de onda completa com filtro capacitivo. Agora qual é a diferença? Eu vou continuar tendo a ponte. Ele vai retificar? Vai retificar. Só que o capacitor, ele tem a possibilidade de filtrar, ou seja, filtrar. Ele vai só passar a parte de cima da tensão. Por essa equaçãozinha. Frequência do capacitor. Esse é o RL e esse é a capacitância. Tá? Capacitância do capacitor. E eu vou ter somente esse valor aqui, ó. Então eu vou ter um gráfico parecido com esta situação aqui, ó. Vamos ver se eu botei o gráfico. Pronto, botei. Tá aqui, ó. Ficou mais próximo de seu contínuo. É a tensão de Ripley. Tensão de Ripley, que é calculada pelo V, total V, sobre R, vezes C, vezes F. Ou simplesmente V sobre R é igual a corrente. Então, corrente sobre F sobre C. C é o capacitor de filtro, onde eu pego a capacitância dele. Ok? Nesse caso aqui, ó, a tensão era 12, 150, que era o valor do R, 470 vezes 10 a menos 6, que era a capacitância, 120, que era a frequência. E aí eu vou ter esse valor de Ripley. E aqui, pessoal, mais alguns GIFs, muito simples de se observar, onde com 1 a menos 1 diodo eu vou ter uma meia onda, com 2 diodos eu tenho uma onda completa, e com 4 diodos eu tenho uma ponte, também com uma onda completa. Os dois têm a tendência de fazer a mesma situação. São apenas projetos diferentes, bom? Apenas projetos diferentes. E observe aqui com o capacitor como fica a minha tensão de saída. Praticamente contínua. E aí vamos para os nossos exercícios. Aqui um exemplo bem simples. Eu tenho este circuito, certo? Esse circuito 12 RMS é a saída do transformador. Eu tenho um diodo e um resistor de 10 ohms. Ele quer o VM, o IM e a especificação de diodo. O VM vai ser 5,2 volts. Por quê? Vou pegar o VP menos o V do diodo, que é 0,7. Então aqui vai ficar 12 menos 0,7 dividido pelo valor de π e encontro 5,2. Depois, o IM. Eu não encontrei 5,2, vou dividir pelo valor do resistor, que é de 10. 5,2 por 10, eu encontro 520 mA. O IDM maior ou igual a 520 mA e o VBR 17 volts. VBR seria a tensão das especificações do diodo, onde o IDM tem que ser maior do que o IM. Vamos ver que ficou? O IDM tem que ser maior do que o IM e o VBR tem que ser maior do que o VP. E realmente ficou. O VP era 12 volts. No exemplo 2, você tem aqui a mesma situação. Agora eu tenho uma onda completa. Tem uma onda completa, onde o VM vai ser calculado por 1,36. Pô, como é que eu vou calcular isso? Vou pegar o VP, que no caso aqui está sendo 4, menos 2 vezes 0,7, que é 1,4, dividido por π, e encontro 1,36 volts. Acompanhe minha fala para você poder compreender todo o exercício. O IM
pegar o VM, quem é o VM? 1,36, e dividir por 10 ohms, e vai dar um total de 136 mA. O IDM tem que ser maior ou igual a 68 mA. Por quê? Ele vai ter essa especificação referente a IDM maior ou igual a metade do valor de M. E M, você acabou de calcular 136, então dividindo isso por 2, encontra 68 mA. O VBR, ele tem que ser maior ou igual ao VP, 5,66 volts. Foi bem maior, ok? E aí a forma de onda que eu vou ter vai ser essa, que seria a resposta da letra D. Mais um exercício. Uma situação bem simples. 25 volts RMS. Calcular tudo. O VM é o VP menos 2 vezes a tensão do diodo, que é 0,7. Tensão do silício, 0,7. VP está sendo aqui 25. 25 menos 1,4 dividido por π para encontrar esse número. Ou eu posso fazer 2 vezes VP dividido por 2 sobre π. Essa é a parte ideal. Eu diria que é mais coerente fazer por esse cálculo. O IM seria o valor que você encontrou anteriormente dividido pela carga, que é 10 ohms ainda. O IDM tem que ser a metade de IM. Então, se eu tinha 2,25 amperes, eu vou ter que ter a metade. Metade seria 1,125 mA. E o VBR tem que ser maior ou igual ao VP. Ok? E aí, finalizamos nosso pequeno exercício. E agora, me despeço de vocês. Nosso próximo conteúdo são diodos especiais, tá? Na próxima aula, aula de número 3. Continua no canal e vamos ganhar isso aí, vamos acertar tudo. Compartilha os amigos. Vamos lá. Tamo junto. Abraço. Tchau.